Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando o programa T-Move de número 100. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Hoje é um dia especial, um dia de comemoração. 100ª edição, não é pouca coisa. O programa T-Move, que começou com a ideia de um programa piloto, chegamos aqui divulgando a ciência, a cultura, a educação, com pessoas, com convidados, pesquisadores do Brasil inteiro e do exterior, sempre buscando uma educação melhor, uma sociedade melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, hoje realmente é um momento de festa. E numa festa, eu acredito que é muito importante os agradecimentos. As pessoas em casa ou no trabalho, no deslocamento, que ouvem o T-Move, escutam a minha voz. Mas o T-Move não é feito só por mim. Então, eu quero começar agradecendo ao meu companheiro de trabalho, que é o Jean, que é o meu professor, porque o T-Move é uma conversa com uma pedagoga. Eu sou uma pedagoga, o que eu estudo é educação, eu não sou da comunicação, mas esses 100 programas eu aprendi e aprendo a cada momento com o Jean, principalmente, que é um querido, um profissional assim, exemplar e um ser humano muito, muito, muito bom. Mas também o professor Jerônimo, que acreditou no programa, que eu já vou dar spoiler, que é o nosso convidado hoje. Então, agradeço ao professor Jerônimo. Aqui a Casa da Comunicação que nos recebeu, que nos disponibilizou esse espaço maravilhoso, o Jonathan, a Débora, o Zezinho, o Pablo, a Solange, que são pessoas que a todo momento também me ensinam muito. A Luísa também, juntamente com o Jean, fizeram com que o T-Move acontecesse. Então, um agradecimento muito, muito especial à Luísa, a Cristiane Gastaldini, da CTE, o Alexandre, a Ana, que era designer até pouco tempo, que fazia toda a apresentação visual e a divulgação do T-Move, agora o Marcel, que está fazendo. Então, é esse grupo, e de repente esqueci de alguém, e já vou pedir desculpa antecipadamente, que fazem o T-Move ser o que é hoje um sucesso. Várias visualizações no Instagram, na rádio ao vivo, a audiência é muito grande, então muito obrigada, e muito obrigada aos ouvintes que nos acompanham no T-Move. E antes de apresentar o professor Jerônimo, nós, para comemorar o programa 100, nós vamos fazer um sorteio de uma tela da artista visual e restauradora Marília Chartume. É uma belíssima obra em acrílico sobre tela de 40 por 30. Realmente, que pena que os ouvintes não podem visualizar a tela, mas daqui um pouquinho vai ter a divulgação no Instagram, daí podem entrar no Instagram da CTE, da Prograde ou das rádios UFSM e olhar lá a tela, que é simplesmente fantástica. As regras para concorrer no sorteio: tem que curtir o post, se inscrever no canal do YouTube da CTE UFSM
e seguir os perfis da @CTEUFSM e @RádiosUFSM. E marcar uma amizade interessadas nos comentários. Então, marca uma pessoa e faz um comentário sobre o Temov, que nós vamos ler todos e vamos ficar muito, muito, muito felizes. O sorteio vai ser no dia 19 de novembro e a divulgação será pelo Instagram. Então, professor Jerônimo, seja muito, muito bem-vindo no Temov. Olá, Cida, olá, Jean. Grato e honrado por esse convite. O professor Jerônimo é doutor em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, graduado em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, professor associado no Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, orientador de mestrado e doutorado, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado e doutorado em Direito, professor do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede, mestrado profissional em Tecnologias Educacionais em Rede, pesquisador e líder do Grupo de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade, o GPDS, foi coordenador da Região Sul, vice-coordenador nacional e coordenador nacional do Colégio de Pró-Reitores de Graduação, a COGRADE, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, e atualmente é pró-reitor de graduação da UFSM e presidente nacional do Fórum de Pró-Reitorias de Graduação do Brasil, a FORGRAD. Bom, professor Jerônimo, o senhor já esteve no Temov várias vezes, então a pergunta clássica do Temov vai ser pulada hoje, mas eu queria te perguntar, o que é a universidade para ti? Muito bem, pergunta profunda, Cida, mas primeiro, com toda essa introdução, eu queria aqui deixar o agradecimento, o reconhecimento ao teu trabalho, né? O Temov tem muito da tua cara, da tua idealização, do teu suor e do teu entusiasmo, né? Então, nesses anos que a gente se conhece, eu nunca te vi perder o entusiasmo, né? A gente já passou por situações difíceis e tu soube manter esse entusiasmo, essa tranquilidade, essa calma que tu nos passa e esse engajamento importante, né? Então, as coisas que são mais perenes, né, dentro da estrutura universitária são feitas por pessoas que têm sonhos, que idealizam e que principalmente não esmorecem, elas continuam, né? Porque no geral a gente sabe que as ideias boas, elas com essa força e com essa força de vontade, com esse pensar no outro, elas prevalecem. Então o Temov foi assim, né? Ele chega de uma proposta ousada, né? A gente ganha espaço, né? Sai da 800 AM, né, para a 107.9 na FM e continua na AM e na FM. E te agradecer muito, né, a quantidade de convidados, a quantidade de pessoas que a gente trouxe aqui, né, todo o contato, a interlocução e a coragem de entrar em contato às vezes com as pessoas que a gente menos imaginava que iriam aceitar, mas faltava o quê? Faltava alguém, né, literalmente meter as caras, né, e convidar, enfim. Então isso muito bacana, né, esse teu esforço e esse trabalho todo. Então, meu reconhecimento e também pela relação de coleguismo e amizade que a gente tem aqui. E da mesma forma o Jean, né? O Jean é daqueles apaixonados por rádio, né? Então a gente vê isso no dia a dia, ele respira rádio, respira comunicação, né? Claro, a formação dele é noutra área completamente distinta, né? Mas ao mesmo tempo o Jean tem todo um preparo, uma formação e capacitação na área de áudio e vídeo e o gosto pela rádio. E a rádio, eu confesso para vocês, é algo que sempre me atraiu, assim, eu sempre gostei de rádio. Eu acho a função da rádio
E me perdoa aqui, bem mais interessante até que a função da TV, né? Então, claro, já tive em locais programas de TV, tem agora um programa que é de rádio e TV que eu participo e tudo, mas ao mesmo tempo, né, a rádio ela é extremamente sedutora. E esse programa que é de rádio e TV, ele só é interessante porque ele tem todo aquele quê da rádio, né? Tá ali os microfones, aquela coisa toda. Então, de poder estar próximo, né? E como a rádio, ela é próxima a nós, né? A TV hoje, ela se transforma em termos de mass media, né, com o streaming, com esse acompanhamento todo, né, ela se transformou completamente. Ela é interessante, é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, parece que a rádio ela nos traz algo diferente. Ela parece que entra, né, entra ali no teu ouvido, ela tá contigo no carro, ela tá onde tu te desloca, enfim. E esses tempos um amigo estava me contando que o filho falou, mas o que vem a ser, né? Isso que a gente coloca ali no Spotify, que é um quando a gente grava um programa dentro do Spotify e tudo, ele perguntou, mas isso aí a pessoa grava um podcast, né? Conversa e tudo e coloca no Spotify. Tava explicando pro vô. E esse camarada que é o pai dele acompanhou a conversa, né? E aí ele digo, rádio. Não, mas não é rádio. Por que não? É rádio. E aí ele explica, né? Então veja que mesmo a gente produzindo, né, com toda a tecnologia, o podcast, é rádio. Né? É a essência do som, né, e não ultrapassa. Então essa riqueza, né, que o T-Move nos traz, ela é extremamente importante. E aí eu me sinto muito lisonjado a receber esse convite por estar na frente de dois gigantes aqui que idealizaram isso e desse suporte, que é contigo, Cida, e com o Jean. O Jean, com o qual eu tenho uma consideração muito grande, uma admiração grande, é um camarada que é um apaixonado pela comunicação e pela rádio. E como isso acrescenta para nós em termos de Universidade Federal de Santa Maria. Mas quando tu me perguntas o que é a universidade, né? A gente deveria ser com todo mundo assim, né? Mas a gente é abençoado quando trabalha em alguma coisa que gosta, né? E não é fácil, porque geralmente trabalhar com o que gosta não é aquilo que a gente imagina em termos de remuneração, muitas vezes. Essas coisas às vezes elas não fecham, né? Para alguns pode ser que fechem, né? Mas às vezes não fecha. Então, o que acontece? A gente nessa escolha não está preocupado com a remuneração, está preocupado no que faz e como gosta de fazer. Então eu posso dizer assim que a universidade é algo que a razão de ser da universidade é relacionada diretamente à comunidade. Então a certeza de que ser servidor público, e aí eu estou falando de universidade pública, é estar com a comunidade, é servir a comunidade. E eu sempre tive isso em mente, né? Eu também tive atuação de servidor público em outros órgãos e sempre tive em mente de que a gente ajuda, né? Que o servidor público ele buscar as condições, né? Facilitar a comunicação entre as pessoas, produzir conexões para que a vida seja melhor. E a universidade, ela tem já por característica, seja ela privada ou pública, esse processo, que é um processo lindíssimo de formação, de desenvolvimento, de troca, né, de ensino, pesquisa, extensão e inovação. E quando ela é pública, né, nós temos esse ponto, né, que ainda a gente precisa preservar e lutar pelas universidades públicas e gratuitas no Brasil, socialmente referenciadas como a nossa e de qualidade. Né? Então, estar na universidade é estar com a comunidade. Né? Estar na universidade é desenvolver projetos que facilitem e ver os sonhos das pessoas se realizarem. Quando a gente fala na pró-reitoria de graduação, é uma coisa interessante, porque a gente está envolvido desde antes do ingresso, né? A gente está envolvido no pré-ingresso. Agora nós vamos ter um evento muito legal, dia 12 de novembro, envolvendo a 28ª e a 24ª CRE, a Secretaria de Educação do município. Nós vamos lotar ali de novo o centro de convenções, né? E ao mesmo tempo ver o Descubra como uma ação de pré-ingresso que movimenta mais de 27 mil pessoas, mais de 300 escolas, né? E também você poder observar que essas ações elas nos aproximam da educação básica. Em um momento que a educação superior no Brasil ela sofre uma queda na sua procura. E esse momento foi muito sensível pós-pandemia, ou seja, as pessoas têm buscado soluções às vezes mais rápidas. Para quê? Para ajudar no sustento da casa e da família. E é necessário que todos nós compreendamos isso. Mas, ao mesmo tempo,
né? A gente brinca que, e parafraseando esse cantor que eu gosto tanto, né, que o artista ele tem que estar onde o povo está, né? Então, o que a gente faz? Capta, né? Está junto, traz para perto, né? A gente fez agora recentemente uma modificação numa resolução que ela sempre me incomodou, porque ela dizia assim, olha, o aluno especial é só para quem já tem diploma. Eu, por quê? Né? Fizemos a consulta à Procuradoria Federal, recebemos a resposta. Não, o aluno que quiser fazer aqui uma trilha com 5, 6, 7 disciplinas, ele vai poder fazer. E esse aluno eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai vir para a educação superior. Mas pelo menos ele frequentou as cadeiras aqui, conheceu o que a universidade tem. É impossível imaginar Santa Maria e região hoje sem a universidade. Seja pela força dos seus projetos de extensão, seja pelos estágios que impactam, programas do governo que impactam. Então a cidade ela se movimenta muito enquanto polo educacional. E o Descubra, ele não coube dentro de si só com o FSM, né? O Descubra, ele rompeu esses elementos porque ele precisa todas as outras instituições de educação superior de Santa Maria, porque nós realmente nos confirmamos enquanto um polo educacional Santa Maria e região. Então a importância, né, que a gente consegue vislumbrar, e essa importância ela é traduzida no carinho que as pessoas têm, né? Quando a universidade onde você se forma é a sua alma mater, né? Então é um termo que a gente utilizou pouco em desuso. E ela é sempre algo que enxerga o futuro, né? que projeta para a construção de uma nação em termos de autonomia, de ciência e tecnologia. Mariano, quando teve essa ideia, e teve pessoas muito próximas dele quando fez isso, e é uma história que a gente sempre conta em desfavor da minha cidade natal, que é Cachoeira do Sul, né? A ideia da universidade é que ela fosse em Cachoeira do Sul. Mas aí o Mariano conseguiu reunir as pessoas, essa quantidade de terra aqui, que é um dos campos em termos de extensão de terra maiores do país, conseguiu reunir essas pessoas e tudo, tinha já uma planificação, e ele foi para Brasília para uma conversa com essa planificação e disse, olha, mas aparentemente Cachoeira não está apresentando esse projeto, mas nós temos um projeto pronto, né? O Mariano dizem, né, que ele não se importava com o partido ou com a bandeira de quem estava conversando, ele conversava com todo mundo porque o foco era a universidade. Tanto que era visionário que pensava em universidade para a América Latina. Ele já sabia da questão do sul social, da questão da necessidade de você então crescer. Então, claro, a gente deve muito ao nosso fundador, mas deve a cada um que teve a sua história aqui dentro, né? Então, brincando assim, a minha filha que circula no Descubra, que hoje está com 1 ano e 8 meses, daqui a pouco ela vai estar aqui com o curso da sua escolha, vai estar aqui frequentando a universidade, sabe que os pais trabalham na universidade, então tem todo um processo, né, de vidas que são envolvidas com a universidade. E esse processo de amor faz trazer a qualidade que o FSM tem. É uma história de amor muito bonita, porque não é pouca coisa. A universidade está entre as 10 universidades mais desenvolvidas do Brasil, né, entre todas, né, públicas ou privadas. A universidade está entre as 20 universidades latino-americanas. Então, esses nossos rankings demonstram o quê? Que é uma universidade que nasce lá na década de 60 como quase uma espécie de apêndice no decreto, né, porque cria-se a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal de Santa Maria, a primeira a ser criada em uma cidade que não é capital de estado. Então, a gente se empolga muito com a história, porque trabalhando aí com Heidegger, né, a gente entende primeiro que o ser que é compreendido, ele é linguagem, né? É como a gente comunica, é como a gente conta essa história. E as tradições que não ficam só na entificação, mas sabem que elas entificam, que elas comunicam, mas ao mesmo tempo elas são uma realidade ontológica mesmo, elas são do nosso ser enquanto estar dentro da universidade, estar com, né? Estar aí e produzir, né, uma perspectiva que é uma perspectiva muito importante de tradição, e uma tradição autêntica, uma memória autêntica. Então a gente sabe, quando fala da universidade, né, quando brilha os olhos das pessoas falando nos seus projetos e no quanto impactaram na vida das pessoas. A nossa função dentro da universidade é possibilitar esses sonhos, né, é criar esses sonhos, é ajudar a criar e pensar nesses sonhos, né, de um país com mais ciência e tecnologia, né, de também, dentro dessa perspectiva, entender que inovação não envolve só os cursos da tecnologia, inovação envolve as questões sociais, né? Nós temos aí incubadoras sociais trabalhando, então
novas práticas de ser e estar melhor no mundo, né? Então, se a gente for pensar, as universidades são responsáveis pelo desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida. E eu vejo muito na Universidade Federal de Santa Maria esse contato com a população, essa preocupação e essa visão de futuro, né? Então, respondendo à pergunta da Cida, o que é a universidade é a comunidade. E a comunidade é a universidade também. É um lugar que tem a universidade, tem esse contato com a comunidade, né? Então, a gente não é diferente da comunidade, não é para estar separado, né? Há muito tempo que a gente já virou esse paradigma de uma universidade encastelada, ou de que a universidade é para poucos, né? Eu continuo defendendo que ter um ingresso amplo, um acesso amplo dentro da universidade, que possa permitir que muita gente frequente a universidade. Isso é muito positivo para o nosso país, é muito positivo em termos de desenvolvimento regional. E o Descubra, eu vejo que é uma ótima forma de mostrar isso, que a universidade está aqui para todos e todas que aqui desejam estudar. Eu, como venho de uma cidade do interior, eu vejo, trabalhando na escola, que a gente vinha trazer os alunos para cá, que era uma forma deles perceberem que eles podiam, que eles acreditassem em si mesmo, que eles podiam, que aqui era para eles. Então, realmente, eu acho assim, o Descubra um projeto que é essencial para a universidade e para a comunidade. Professor Jerônimo, por que a docência? Como é que tu chegou na docência? Isso é uma história interessante. Até esses tempos eu fiz um podcast com a Gaúcha sobre isso. Até botei tá no iCloud e tá na minha timeline ali naquela parte onde a gente bota os links, né, do Instagram. Mas é uma história que, veja, a minha primeira escolha em relação a cursos, né, ela foi uma escolha relacionada à arte, né? Então, na época, era a primeira turma do PEIS. Então, quando eu fui chamado lá pela psicopedagoga, a gente conversou e tudo, eu tinha média para praticamente qualquer curso, para qualquer curso da UFSM na época, né? Entre todos os cursos, né? E eu escolhi teatro. E perguntaram várias vezes artes cênicas, né? Mas por quê? Né? Porque eu sempre trabalhei com teatro, estive envolvido com grupos de teatro e tudo, e gosto, né? E realmente, ingressei, cursei 3 semestres, depois fiz alguns outros cursos de teatro e acabei trabalhando com teatro, mas dentro do processo educacional, né? Eu fiz um concurso, né, para um município aqui do Rio Grande do Sul, para instrutor de oficina de cultura, né? E aí ali eu realizava a docência de pessoas da comunidade que estavam querendo aprender teatro, coordenava um grupo do município de teatro e principalmente fazia capacitações para professores da rede básica destinados a aplicar técnicas teatrais, né, para suas comunidades escolares, né? Então foi um período bem interessante. Mas a minha saída das cênicas foi também para algo que sempre esteve perto de mim, que é a questão da argumentação, do direito propriamente dito e da produção da argumentação como parte, como parcela, como elemento desse direito. E aí quando eu largo cênicas eu começo a fazer direito, não aqui na UFSM, mas eu começo a fazer direito em Santa Cruz do Sul, porque era no meio do ano e não tinha o vestibular para ingresso aqui, eu não queria esperar. E fiz essa seleção e gostei muito. Em Santa Cruz do Sul era extremamente organizada, né? Hoje até é um dos programas de pós-graduação referência no estado e no país, né? Na época já tinha mestrado e doutorado também. E começo a fazer o curso de Direito. Eu confesso que no início, né, do curso de Direito, o objetivo eu não tinha muito claro, né, mas pensava, olha, abre um leque muito grande para concursos, né, desde procurador, né, municipal, ou estadual ou federal, até promotoria de justiça, pensando no Ministério Público, né, ou procurador de justiça, pensando no Ministério Público Federal, juiz, enfim, né, e também a própria advocacia, era algo que me atraía. Mas com o passar do tempo eu fui pensando, poxa, era pouco desafiador em alguns aspectos, né? Porque era uma questão de você entender o conteúdo, de realizar as provas e tudo. Eu
precisava um pouco naquela fase minha da vida de mais desafios, né? E sempre tudo começa com um professor, né? Aí foi um professor que me encontrou, né, não era shopping, né? Ainda não é, né? Uma espécie de praça de alimentação assim, e galeria de lojas em Santa Cruz. E eu já trabalhava na prefeitura e tudo, né? E aí ele me encontrou e disse, e aí? Tá gostando do curso? Poxa, parece que o cara deu um gatilho, assim, né? Faz a pergunta certa na hora certa. Eu digo, olha, não está tão desafiador por isso e aquilo. E ele olha, mas cara, eu já fui teu professor, tu tem um perfil para pesquisa. E eu digo, será? Eu digo, mas isso era o segundo semestre, né? Primeiro. Era o terceiro semestre, o quarto semestre do curso, uma coisa assim. Não. Era o terceiro semestre. Então eu estava ali entre o segundo e o terceiro semestre, bem no início do curso. Eu digo, olha, de repente eu experimento mais o curso e tudo. Não, mas de repente essa é parte da pesquisa. Tem um grupo de pesquisas que se reúne todas as quintas-feiras. Eu digo, tá, beleza, eu vou aparecer lá. E de fato apareci. De uma maneira bem despretensiosa. E conheci uma galera ali, né? Um camarada que era de Santa Maria, que hoje ele fez mestrado depois e trabalha em Brasília, né? Trabalha em um dos ministérios em Brasília. Tinha um outro camarada de Santa Maria que fez graduação, mestrado e doutorado, é docente também. E praticamente todos aqueles que iniciaram um grupo de pesquisa, e na época a dedicação era a questão ambiental, que se tornou o meu tema até hoje, né? E era a questão ambiental, mas sobre uma ótica sistêmica, né? Então a gente estava lendo na época, eles estavam lendo O Direito como Sistema Social Autopoético, do Günther Teubner, né? Era o livro. E aí eu me apaixonei pela teoria, pela forma com a qual eu desenvolvi a pesquisa, e todos aqueles que frequentaram o grupo de pesquisa, foram em torno de uns 12, uns 20 pesquisadores, todos são doutores hoje e todos estão colocados de alguma forma. Então veja o que um grupo de pesquisa também faz na vida da pessoa, né? Então ali a gente ia apresentar a iniciação científica em São Paulo, em vários lugares, então correndo assim durante a graduação e buscando e indo atrás dos professores, os professores nos driblando para não conversar, mas quem a gente considerava referência, a gente ia atrás para conversar, e ali foi se constituindo. E aí, a partir dali eu pensava, eu quero ser professor pesquisador. Né? Então já no terceiro semestre, quarto semestre de graduação eu sabia o que eu queria ser, né? Porque aquilo ali apareceu e eu não acredito em acaso, né? Essas coisas elas parecem que elas se desenvolvem conforme o nosso caminhar. E uma coisa interessante que eu tento também dizer para os acadêmicos, né, quando a gente conversa e os estudantes, é que nada da nossa formação ela é perdida. Então, se eu fiz cênicas lá, estudei história da arte, aquilo tudo eu uso hoje dentro da minha forma de encarar, de ver algumas metáforas que a arte traz, algumas questões do simbólico que a arte traz dentro do direito também. Então, isso são coisas interessantes porque toda a nossa trajetória ela precisa ser considerada dentro do processo. Então, são coisas bem legais assim que acabou me despertando enquanto docência. Primeiro porque eu entrei dentro de uma prefeitura, fui ser docente dentro de uma prefeitura, então eu comecei na educação básica, passei alguns anos na educação básica, e depois eu acabei então fazendo mestrado e doutorado e indo para a educação superior, né? Mas sempre trabalhando com educação. Então é algo bem interessante de como essas trajetórias se formam. Elas se formam em relação a algumas idas e vindas nossas, né, dentro do processo todo, Cida. Que legal. Professor, voltando ao TEMOV, ao aniversariante de hoje, qual é a importância que o TEMOV tem para a Prograde, porque o TEMOV é da Prograde, é vinculado à Prograde, e para a UFSM? Nós precisávamos muito porque geralmente o que a gente tem uma programação dentro da rádio, dentro da TV, e é uma programação muito importante, aí fica o reconhecimento à nossa coordenadoria de comunicação, a própria Unicom também pelo trabalho que é realizado, né? São profissionais valentes, né? Técnicos administrativos, docentes envolvidos, a comunidade inteira envolvida, né? E que vão atrás realmente de um processo que é de muita qualidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisava de algo que pudesse ser mais flexível, mais itinerante, que pudesse
contatar pessoas dos mais diversos temas, que não tivesse atrelado a um tema só, né, que o tema fosse educação como um todo, e ao mesmo tempo, né, que tivesse essa ideia de movimento. Então, como o próprio nome já diz, e é uma sacada muito interessante, né, o TEMOV, né, que é estar em movimento, que é provocar essa movimentação. Professor, eu vou ter que só lhe interromper. O TEMOV, estávamos eu, o Jean e a Luísa pensando no nome, e nós tínhamos a revisora linguística, que era a Grazi, e nós, mas é movimento, tem que ter movimento, e ela, então por que não TEMOV? Então o nome do programa foi ideia da Grazi. E é um nome que traz, né, o TEMOV, né, ele traz um gauchismo também aí, né, então ele tem uma coisa nossa, né, aqui do Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo ele te convida para o movimento, né? Então é algo, eu sempre achei a sacada do nome, a escolha do nome muito, muito oportuna. E ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade de entrevistar pessoas e ter um registro, ter uma memória disso, que é algo maravilhoso, né? Então a importância para a Pró-Reitoria de Graduação, né? O TEMOV está vinculado à Coordenadoria de Tecnologia Educacional, que é da Pró-Reitoria de Graduação, é muito grande, porque acaba assumindo uma importância para a universidade como um todo, né? É um programa que cuida realmente de trazer pessoas e formar esse diálogo. Aqui a gente traz desde o coordenador regional da Coordenadoria Regional de Educação, lá o professor José Luiz Egres, que esteve aqui, até convidados ilustres como Cortella, o qual a gente pôde participar. Então a gente tem aí uma possibilidade imensa, né, de produzir esses diálogos, de registrar esses diálogos, sempre conectando com a realidade universitária, né? O senhor falaste da questão, né, dos convites. Eu sempre parto do princípio assim, que o não eu já tenho. Então, sempre pesquisando quem está assim, quem tem algo a dizer. É essa a ideia, trazer pessoas que têm algo a dizer. Então, realmente, assim, todos os convidados aceitaram, assim, com tanta vontade de falar, de colocar as suas ideias, e assim, sem programas, e nós não tivemos, assim, nenhum momento que fosse assim, não deu certo, ou tivemos alguma resposta que não foi legal. Eu acho assim que realmente, sem programas, é uma história. E a UFSM tem no YouTube, no canal CTL UFSM, um repositório de pesquisa, de aprendizado, que está lá, né? Para quem quiser aprender, conhecer, é um repositório. Então, realmente, é algo que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Professor, o rádio, por muito tempo, foi utilizado como o único meio de comunicação e de aprendizagem. No Brasil, em 1922, aconteceu a primeira transmissão radiofônica, levando ao país as notícias da exposição do centenário da Independência no Rio de Janeiro. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi fundada por Edgar Roquette Pinto. Ele instalou no Morro do Corcovado um transmissor, um grande avanço tecnológico para a época. As pessoas ouviam música erudita, notícias e conteúdos com cunho educativo. Roquette Pinto foi o primeiro idealizador de um programa educativo através das ondas de rádio. E a frase que ele dizia, que eu acho assim, fantástica, era: o rádio é a escola dos que não têm escola, é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre, é o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos e o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado.
Nesse mundo cada vez mais digital, onde as redes estão cada vez mais popularizadas, qual é o papel das emissoras de rádio para a aquisição do conhecimento? A rádio ainda pode contribuir na questão educativa? Olha, parece que a gente combinou as perguntas, né? Porque eu saí aqui falando de rádio, tudo, não sei, me deu uma vontade de falar, assim, a coisa da rádio, eu posso passar horas, né, conversando, então é algo fantástico, né? Claro que sim. Então, quando a gente fala, não é à toa que está no CTE, né? Quando a gente fala no uso de tecnologias, quando a gente fala em tecnologias em rede, hoje a nossa rádio está em rede. Uhum. Entende? Então não é só o que a gente imagina de tecnologias mais de ponta, não. São os tradicionais, os velhos mass medias, a rádio aqui, que está em rede, que está conectado, que está conectado com uma plataforma de streaming, que está conectado com um podcast dentro do Spotify. Então, isso é uma realidade muito importante. E veja quantas pessoas no mundo, quantos milhões de pessoas no mundo, nos seus carros assistem, ouvem podcasts, né? Então a gente tem isso. E parece que eu estou lembrando aqui, a educação à distância ela não era formada só pelo ambiente virtual de ensino-aprendizagem, né? A educação à distância, ela era lá desde o Instituto Universal Brasileiro, né? Que ia até você, que era esse o lema mesmo, né? Então a gente recebia a correspondência e vinha aquelas apostilas dentro das caixas. Eu lembro que eu fiz com meu pai, junto com ele, um curso de rádio. Eu tinha que montar um rádio, já. No curso aí, de todos os componentes, os resistores, os capacitores, transistores, tudo aquilo eu fui aprendendo, né, e ajudando a soldar esses elementos todos e montar um rádio, ver o rádio funcionando, e recebi aquele de eletrônica, que é a construção do rádio, aquelas apostilhas. Então eu aguardava ansioso para que chegasse, para que eu pudesse folhear. Enfim, então a educação à distância durante muito tempo teve. O primeiro curso que a gente teve o direito achado na rua, que era um curso de extensão da UNB, né, com nomes do direito importantíssimos, né, na época, né, desde o Lira Filho e outros, né, ele era um curso à distância por correspondência. Então hoje tudo isso está na nossa mão, mas não descaracteriza os mass media tradicionais, transforma eles, né? Como eu disse, a televisão hoje é uma televisão de streaming, né? Ela é diferente. A rádio hoje ela está conectada, ela vira um podcast. E a gente tem feito isso na academia. Dentro eu fui agora num evento em Franca, que é de um amigo muito querido, né? Eles têm feito um evento que está sendo referência no Brasil, um congresso internacional na Faculdade de Direito de Franca. E esse evento dele foi interessante porque sempre depois da palestra ele chama os palestrantes para quê? Para um programa de rádio para gravar um podcast. Ou seja, por quê? Porque tudo aquilo ali se traduz em uma publicação, se traduz em um podcast, as pessoas estão ali quentinhas com as ideias, então é um meio extremamente potente, e aí a gente entra na escala da educomunicação. Né, da educação com o aparato da comunicação. Eu não consigo compreender a educação separada da comunicação, entende? Então a resposta é sim, milhares de vezes, claro, com certeza. Né? Confesso que era essa a resposta que eu estava querendo ouvir. E o TEMOV, além de ir ao ar na 800 AM na terça-feira, vai nas quartas na 107.9 na FM, mas também tá no YouTube e no canal CTE UFSM. E que horário nas quartas vai? Nas quartas às 8 da manhã. E também no Spotify, no CTE UFSM. Show. Não, TEMOV UFSM no Spotify. Nós estamos com um sorteio para quem ligou o rádio agora. Quem quiser participar e concorrer a uma tela da artista visual e restauradora Marília Chartume, que é uma belíssima obra, um acrílico sobre tela de 40 por 30. As regras do sorteio: quem quer concorrer precisa curtir o post no Instagram, se inscrever no canal do YouTube da CTE UFSM, seguir os perfis @CTE UFSM e @Rádios UFSM. Também precisa marcar uma amizade interessada nos comentários, então você pode comentar quantas vezes quiser
desde que sejam perfis diferentes e não comerciais. O sorteio será no dia 19 de novembro. Professor, como o nosso tempo já está indo para o final, quais são os projetos da Prograde, os teus projetos para o futuro? Muito bem, os da Prograde eu consigo falar, os meus ainda estão se definindo, né? Mas os da Prograde a gente, poxa, eu iniciei na Prograde lá em 2014, né? Então é uma história de muita colaboração e de muita gente legal trabalhando junto, né? E, claro, eu sou muito grato às gestões ali do professor Burma e do professor Bayar, depois da gestão do professor Burma, do professor Schuch, e depois do professor Schuch e da professora Marta, né? Então eu passei aí 3 gestões, 3 viradas de gestão, né? E nesse processo todo a gente entrou numa Prograde que tinha 20 e poucos servidores, de 24 a 26 servidores, e 2 coordenadorias só, né? E hoje nós somos uma Prograde de 160 servidores, né, e 7 coordenadorias, né? Então a gente foi crescendo no intuito de assimilar e trazer para perto estruturas que já estavam, mas também numa estratégia de gestão que desarticulasse aquela questão. O gabinete era algo que tinha um monte de coisas junto, né? Então essas coisas todas elas poderiam, né, esses setores todos, eles poderiam conversar com outras pró-reitorias, né? Então na realidade a biblioteca, que originariamente era vinculada à PRA, a ideia de trazer a biblioteca para a Prograde para que ela tivesse um olhar mais acadêmico, né? Porque ela está diretamente imbricada nos processos de avaliação, nos processos de discussão de coisas interessantes como biblioteca das coisas, uso mais de tecnologia. Então a gente, né, no processo de organização trouxe a biblioteca para a pró-reitoria. Ao mesmo tempo o CTE, que originalmente estava vinculado à pró-reitoria de graduação e veio então para o gabinete do reitor como NTE, era CAD antes, veio como NTE e depois ele se transforma em CTE e vem para a pró-reitoria de graduação. A CAED teve uma identidade desde o início, porque a CAED foi criada junto nas conversações nossas ali com a professora Marta, com a professora Silvia, dentro da pró-reitoria de graduação, né? Então a CAED nada mais justo que está próximo, né, à pró-reitoria de graduação. E o nosso antigo DERCA, para melhor atender, e de fato teve um salto significativo em termos de atendimento, né? Ele era uma estrutura que também causava questionamentos, porque ele estava vinculado ao gabinete e a Prograde supervisionava a graduação e pós. Tinha alguma coisa errada, né? Então, ao transformar o DERC em 2 coordenadorias, a gente atendeu com especialidade, né, oferta e relacionamento com o aluno e produção da oferta, e matrícula e registro. Né? Então, a gente tem aí uma estrutura que ficou muito interessante, a estrutura dessas 2 novas coordenadorias. E as 2 coordenadorias que já estavam desde o início na Prograde, que é o planejamento acadêmico, né, que trabalha ali dentro do planejamento acadêmico. A gente tem um núcleo mais voltado ao planejamento, que ajuda a fazer o calendário, o planejamento de resoluções, enfim, de todo o processo de legislação educacional, e também um núcleo de ingresso e seleção, né, um núcleo esse que ficou robusto, né, porque ele trabalha aí, auxilia tanto a questão dos concursos com a Progep, como auxilia a PRPGP na parte da residência multiprofissional, na parte de seleção das especializações, em parceria com as direções de unidade, e também no próprio TESL, né, e ao mesmo tempo, né, atende 17 processos distintos de ingresso de graduação. Então, entre eles, né, o vestibular, o seriado e outros tantos. Então, essa transformação ela foi significativa, e a CODE, né, nós temos um núcleo que agora está ajudando a organizar esse evento, né, com a educação básica que eu comentei no início, que é o NUFIC, o Núcleo de Formação Inicial e Continuada, e um outro núcleo que é responsável por todos os projetos pedagógicos de curso, né, que é o NUPROP. Então veja essa estrutura hoje, né, a gente enxerga realmente o sonho ali do professor Burma, da professora Marta, que era valorizar as pró-reitorias, que são a finalidade da instituição, ou seja, ensino e pesquisa, né, e pós-graduação, ensino tanto de graduação como de pós-graduação, ou educação básica, técnica e tecnológica, pesquisa, né, e, né, dentro dessa perspectiva, né, a extensão, né, então, como foco, né, como finalidade,
e a criação, né, da inovação entrando nesse tripé ensino, pesquisa e extensão, onde se cria uma pró-reitoria de inovação. Aí você fecha um ciclo, né, de reestruturação e de força voltada a essa perspectiva. Então, entre os nossos projetos é que a gente consiga agir nesses flancos todos, né? Então a Prograde, em termos de projeto, ela pensa no pré-ingresso, com ações como Janela Aberta, como Descubra, como contato com as escolas, como essa nova resolução do aluno que entra sem ter o diploma, mas ele entra para cursar, né, uma disciplina, né, que são as trilhas, né? E ao mesmo tempo, né, a gente pensa no ingresso. Esse ingresso diferenciado, hoje tem o processo quilombolas, o processo indígena, o processo de pessoa com deficiência, o processo do refugiado imigrante em situação de vulnerabilidade, o de atleta de rendimento, o de medalhistas de Olimpíadas de conhecimento. Ontem mesmo a gente foi na abertura de uma Olimpíada maravilhosa que está sendo organizada pela filosofia e que se comunica com o nosso processo, que a gente está trazendo esses medalhistas olímpicos para cá, né? O processo de pessoa idosa, né? O vestibular, o seriado, que é uma prova ao final de cada ano, é maravilhoso o contato que a gente tem com as escolas relacionadas ao seriado, e o próprio SISU e o Enem. Ou seja, uma universidade diversa tem que ter um ingresso diverso. Então, além do pré-ingresso e do ingresso, a gente pensa numa permanência, mas não é a mesma permanência que trata a PRAE, né? A PRAE faz um trabalho fantástico na permanência estudantil, a maior casa do estudante da América Latina. Mas nós pensamos numa permanência com base nas nossas estruturas curriculares, com base nas nossas estruturas educacionais. A gente faz lá um fórum de regulação e planejamento acadêmico para redimensionar esses cursos todos a novas realidades do mundo do trabalho. Então, uma permanência que tem a ver com esse curso que tem que estar sempre atualizado.